Pai, é chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Estou muito empolgado aqui para o capítulo de hoje, capítulo 4 de Mateus. Nós vamos aprender muito hoje sobre a palavra de Deus. Mateus 4, queridos, ele é dividido em 4 pontos. Tentações de Jesus, início da pregação de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus e Jesus ensinando o povo e curando os doentes. Eu vou me deter apenas na questão das tentações de Jesus, porque vocês vão perceber que daqui para frente os capítulos são um pouco mais ricos em informação, tá bom? Toda vírgula da palavra de Deus é extremamente importante, mas por conta do tempo que nós temos, eu vou precisar me deter em alguns pontos, tá bom? Então peço desde já perdão a vocês por não conseguir fazer tudo. Acerca das tentações, é importante você perceber que Jesus, após ser batizado, ele foi levado ao deserto para passar 40 dias. Essa simbologia do número 40, ela é muito importante de ser percebida. Por 40 dias choveu sobre a terra e toda a terra foi inundada no período de Noé. Só ele e a família dele se salvaram. Foram 40 dias de provação. É importante, inclusive, frisar que provação e tentação são muito semelhantes, mas eu vou usar mais a palavra provação para que você possa entender melhor a razão desses 40 dias, a razão de nós sermos provados, tá bom? Também por 40 anos o povo de Deus vagou no deserto, entre o Egito e a terra prometida. Por 40 dias, os espias do meio do povo de Deus que entraram na terra prometida para espiar a terra prometida, foram também provados na terra prometida, e 10 deles foram reprovados. Apenas 2, Josué e Caleb, voltaram de lá com um relatório positivo, ou seja, agiram pela fé que tiveram naquilo que o Senhor falou para eles, que aquela era a terra prometida e que naquela terra mana leite e mel. Os 10 só conseguiram ver os gigantes e as dificuldades, e Deus não se agradou deles e também do povo, porque o povo se revoltou com o relatório daqueles 10. Então, por isso, eles vagaram por 40 anos. Também por 40 dias, Moisés ficou no monte para receber as tábuas da lei. E é muito importante nós percebermos a razão da provação. Talvez você esteja se perguntando, poxa, por que Jesus precisou ser tentado no deserto? E é importante nós analisarmos essa situação. Por que foi que Jesus foi tentado? Jesus foi tentado porque ele precisava demonstrar que, ao contrário de Adão, ele conseguiria executar a obra para a qual ele foi trazido à terra. Adão foi criado por Deus e ele teve uma incumbência de Deus. Deus só disse a ele uma coisa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore que está no meio do jardim, não coma. E foi justamente o que ele comeu. Então, por isso o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Então era necessário que viesse o segundo Adão, Jesus, para cumprir a vontade de Deus e conquistar para nós aquilo que nos foi roubado. Aquilo que nos foi roubado. Então ele venceu a morte, ele venceu a corrupção, ele venceu o pecado e ele vai tomar de volta esse reino que hoje pertence ao maligno. É importante percebermos isso. A Bíblia em 2 Coríntios 4:4 nos diz, nos fala sobre Satanás sendo o Deus desse século. Em 1 João 5,19 nos fala sobre o mundo jaz no maligno. Então o mundo hoje pertence a Satanás. Pertence a Satanás. E Jesus venceu Satanás e ele vai tomar para si esse mundo que pertence agora a ele, que é mais que vencedor, mas ele só vai tomar de volta o mundo no tempo adequado. E o tempo adequado é a segunda vinda dele, quando ele virá, E aí sim, isso você vê lá em Apocalipse 11:15, se você quiser conferir. Mas vamos às tentações. A primeira tentação foi uma tentação semelhante ao que o povo de Deus passou no deserto. Você lembra da reclamação do povo? Você trouxe a gente aqui para o deserto e vai nos matar de fome. Era melhor nós termos morrido no Egito, pelo menos lá a gente tinha pão. E por conta da reclamação do povo, Deus deu o maná. Aquele povo tinha o maná.
o povo reclamou e Deus deu carne também, teve as codornas, né? Que o povo pôde se alimentar dessas codornas. Então, é importante nós percebermos que, ao contrário do povo de Deus no deserto, Jesus teve outra atitude. Satanás chegou para ele e disse: olha, você pode transformar essas pedras em pão. Você é o filho de Deus, né? Então, transforma essas pedras em pão. E Jesus, usando a palavra de Deus, e por isso é que é tão importante que você conheça a palavra de Deus. Se você conseguir usar a palavra de Deus nos momentos de provação, eu te garanto, você certamente sairá vencedor. Você certamente perseverará, porque é Deus que vai te sustentar nesse momento, tá bom? Deus te sustenta na sua destra através da sua palavra. Amém? Perceba isso. Bom? Então, no momento da tribulação, no momento da dor, lembra da palavra de Deus e Deus vai te segurar na sua destra. Amém? Então, Jesus estava naquele momento, estava sendo tentado, né? E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Ele usou a palavra de Deus, ele usou Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Já estava escrito que Jesus falou, já estava escrito. Ele só se apropriou da palavra e usou contra Satanás, né? Então é importante você perceber isso. Segunda tentação. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo, né? O ponto mais alto do templo. E disse para Jesus: olha, a palavra de Deus diz, lá em Salmo de número 91, versículo 11, brincadeira, naquele tempo ainda não existia essa divisão em capítulos e versículos, mas Satanás usou a palavra de Deus contra Jesus. Olha só que perigo, Satanás sabe usar a palavra de Deus, ele decorou a palavra de Deus, é por isso que é importante que você também decore a palavra de Deus. Amém? Então, ele usou a palavra de Deus em Salmo 91, versículo 11 e 12. E Jesus se contrapôs a ele usando Deuteronômio 6, 16. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes, e especialmente quando a gente acaba de converter, a gente acha, se apropria, né, da palavra de Deus de forma equivocada e diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aí começa a correr perigos de forma voluntária, né? Não, eu vou andar sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, eu também vou andar sobre as águas, né? Mas é bom irmos com calma, tá bom, queridos? É bom irmos com calma, porque Deus não quer que nós nos coloquemos em situação de perigo. Ele garante que, se as circunstâncias te colocarem em uma situação de perigo, ele vai te proteger. Mas ele não quer que você o tente. Ele não quer que você se coloque em uma situação de perigo para depois buscar a ajuda dele. Tá bom? Então é importante você perceber isso. Às vezes nós não cumprimos determinados princípios da palavra de Deus, mas queremos receber os benefícios do cumprimento dessa palavra, né? Muitas vezes nós nos queixamos da nossa vida financeira, mas nós não prestamos atenção na nossa obrigação financeira com Deus. Muitas vezes nós nos queixamos de dificuldades nas nossas famílias, mas não prestamos atenção nas obrigações que nós temos com as nossas famílias. Muitas vezes nós reclamamos que não estamos vivendo o melhor de Deus, mas também não estamos dando a Deus o melhor de nós. Então é importante que você perceba isso, tá bom? A palavra de Deus diz que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, mas nós devemos perseverar no momento da provação. Finalmente, o diabo leva Jesus a lugares altos e ele mostra todos os reinos da terra e diz para Jesus: olha, se simplesmente me adorares, te prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso. E aí você se pergunta: como assim te darei tudo isso? Mas tudo pertence a Deus. Mas a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus, né? Isso ela fala em 1 João 5,19, lá em 2 Coríntios 4,4, a palavra nos diz sobre o Deus desse século como sendo Satanás, né? Então, com o pecado, com a desobediência de Adão, o mundo foi entregue ao maligno. Mas o Senhor Jesus venceu o maligno, venceu o mundo, e no momento certo o mundo será entregue a Ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele deseja reinar junto conosco, tá bom? Então é importante que você perceba isso. Você
reinará com Jesus no momento certo, tá bom? Mas é importante que nós estejamos sempre pedindo ao Senhor, faça-se a tua vontade na terra como no céu. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós nos veremos comentando o capítulo 5 de Mateus. Que Deus te abençoe poderosamente. Tem sido um prazer enorme estar com você aqui. Eu espero que você também esteja sentindo o mesmo prazer. Mas eu tenho certeza que sim, porque a palavra de Deus é apaixonante. Apaixonante. Amém? Te vejo depois, querido. Deus te abençoe.